Elevemos as nossas mentes, os nossos corações em direção ao alto, sintonizando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso amigo, nosso mestre de todas as horas, bem como ele disse, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. Com certeza, o amado mestre conosco se encontra na presença de seus prepostos, espíritos maiores, espíritos superiores, encarregados de nos assistir nesse momento de estudo do Evangelho. Pedimos então a proteção, o amparo, essa espiritualidade que nos intua, nos proteja, que nos proporcione estes ensinamentos maravilhosos que serão trazidos nessa noite, o estudo do Evangelho e também da doutrina espírita, para que sejamos assistidos pelos nossos protetores, pelo nosso anjo guardião, para que nos intua a melhor forma de assimilarmos estes ensinamentos e também possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, no meio em que vivemos, com aqueles que convivemos, principalmente no nosso meio familiar. São espíritos comprometidos de eras passadas e vêm muitas vezes junto conosco efetuar esses resgates e possamos assim, com esse estudo, com essa luz que esse maravilhoso Evangelho nos traz, conviver, aprender, ensinar e que juntos possamos caminhar. Estão abertos nossos trabalhos, que assim seja. Passar então para a Vita o ensinamento, o estudo do Evangelho. Então, novamente, boa noite para todos. Como bibliografia, eu usei o Livro dos Espíritos e a fala de Ana Paula Santana, do Centro Espírita Luz Caridade, de Allan Kardec. Então, eu vou ler para vocês primeiro o texto, que é do capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo são eles os grupos que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com os maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente irracionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que, todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou com coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado,
pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. E está aí está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aqueles que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que vise diminuir o número de seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem? Todos, não a confia em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos. Pregai a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos. Ensinar e que déspotas públicos desconfiai da comunicação, trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não a estes ou aqueles, com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito. Se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, a prática que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Muito bem. Então, eu começo falando para vocês
qual é o significado de duas palavras, a palavra profeta e a palavra erraticidade. A palavra profeta já foi falado várias vezes aqui no grupo, mas eu torno a falar novamente hoje para vocês. Quer dizer a palavra profeta? Esta palavra aparece várias vezes, tanto no Novo como no Velho Testamento, e significa, no estudo espírita, médium. Não havendo o uso da palavra médium, naquele tempo, usava profeta. E o que era profetizar era receber espíritos através da escrita ou através da fala, métodos de fenômenos. Esses tipos de manifestações aconteciam em assuntos presentes e na época e também apresentavam ideias do futuro das coletividades. Então, precisamos entender que médiuns são intermediários dos espíritos e podemos conferir na Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levado no mundo. E a nossa segunda palavra muito importante também é o que é a erraticidade. Não é um lugar específico, mas sim o estado em que o espírito se encontra após desencarnar. Muitas pessoas questionam para onde é que eu vou após a minha morte, após o meu desencarne. Acha que é um lugar, um local. Mas, na verdade, quando a gente diz que o espírito está na erraticidade, é o estado em que ela se encontra. Então, esse capítulo trata desses espíritos que estão na erraticidade, mas que se comunicam erroneamente, falsamente, trazendo informações que não são corretas. Bom, então, quando a gente fala de falsos profetas na erraticidade, são espíritos errôneos, que estão na erraticidade transmitindo comunicações falsas. Muitas pessoas confundem erraticidade como se fosse algo errado, como falta, que estão em dívida, que são espíritos imperfeitos, mas, na verdade, a expressão erraticidade quer dizer caráter do que é errático, errádio, errante, que anda sem destino ou vagueando, condição dos espíritos não encarnados que não estão em corpos carnais, entre suas encarnações. Como diz aí, é uma condição. No Livro dos Espíritos, questão 224, eu pego aqui agora, 224, pergunta-se os espíritos perguntam a Allan Kardec, que se torna a alma nos intervalos das encarnações, e isso é na 224A. Qual pode ser a duração desses intervalos? Então, qual a duração em que nós ficamos na erraticidade? De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre cedo oportunidade de pensar. Então, é o consolo que a gente tem, que nem tudo é para si. Então, precisamos dizer que a doutrina espírita designou o estado em que fica o espírito depois que desencarna. Mas não foi Kardec que criou isso. Ele só esclareceu a forma como ocorre esse contato entre pessoas encarnadas e desencarnadas.
que se trata de uma lei natural. Muitas vezes, ao universo, os espíritos erráticos, eles são superiores ou inferiores? Ter essa resposta, 25. A heredidade nos espíritos? Então, eu Vitor, tá travando bastante o teu áudio. Tá conseguindo me ouvir? Então, é a minha internet. Eu estou conseguindo te ouvir bem. Tá. Não sei, tá travando para vocês também ou é Eu só te para mim? escuto bem. Para mim tá falhando bastante. Até achei que era minha. Então deve ser a tua internet que tá travando um pouquinho. Mas tranquilo, pode prosseguir. Tá. Então, quando a gente fala dos falsos profetas na erraticidade, nós estamos falando dos espíritos que não estão encarnados, que se comunicam com médiuns encarnados de uma forma completamente equivocada. Existem muitos na erraticidade, se comunicando com médiuns que, por vaidade, orgulho, por não conseguirem distinguir o bom do mal, espírito recebem e transmitem mensagens equivocadas. Daí a importância do estudo sério e da comunicação com equipes mediúnicas. Na dúvida, conversar com outras equipes para ter a certeza da comunicação. É aí que surge a questão como eu consigo saber se esse espírito que quer se comunicar é falso ou é verdadeiro, é bom ou mal. Esse capítulo trata, parágrafo por parágrafo, sobre a questão de que forma eu vou conseguir entender se é um espírito realmente que quer trazer algo que vai somar, que vai nos auxiliar a viver, a ter essa experiência aqui nesse planeta de forma correta, ou se realmente quer somente nos confundir e separar as pessoas, ao invés de unir a gente, consegue perceber isso lendo esse capítulo do Evangelho. Tem certos espíritos que estão na erraticidade e, no fundo, eles nem sabem que estão sendo errôneos, sendo mentirosos, porque eles acreditam naquilo como verdade. E aí acabam se comunicando com médiuns que, mesmo não sabendo se é verdade, aquela conflitos na coletividade. Mais uma vez aqui, nós vemos a importância do estudo sério na mesa mediúnica ou na mediunidade, né? Por isso que a gente no centro espírita muitas vezes se pergunta por que temos que passar tantas etapas para depois da mediunidade. Aí a gente vê o quanto é sério o estudo da mediunidade e o quanto tem que ser levado a sério, e a gente tem que ter uma moral muito ilibada para chegar a esse ponto. Vale lembrar que quando Kardec trouxe o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele pegou somente as questões morais do Evangelho do Novo Testamento. E dali ele quis nos trazer os ensinamentos do Cristo. Mas não podemos esquecer que a todo momento ele nos lembra que primeiro precisamos estudar, escutar a ciência, e se a ciência um dia chegar que nada disso é verdade, teremos então que seguir ou continuar com a ciência. Isso é humildade. A partir daí, começamos a perceber que realmente todas as comunicações que ele teve para criar, produzir,
a codificação desta doutrina, ele realmente vivenciou, experienciou toda aquela vivência com espíritos de luz que vieram nos ensinar algo para nos tornarmos melhores, não para separar, não para ser desumano ou desrespeitar o outro. Pelo contrário, vimos por aí o movimento de endeusamento dos médiuns. Sabemos nós, hoje, pelo estudo, que médiuns vêm com um resgate muito grande e que muitas vezes se perdem pelo orgulho e vaidade, abrindo espaço para espíritos menos preparados e com intuito de prejudicar, confundindo a todos. A tecnologia hoje nos mostra muito isso. Daí nos perguntamos, é real? Não é real? É fake news? Vai nos trazer paz, harmonia? Daí o cuidado em abrir links, vídeos e outros sem saber a procedência. Então, resumindo esse capítulo do Evangelho, chegamos à conclusão de que, partindo do princípio de que pondera daquele tempo passado e o médium de hoje, assim como hoje, existem médiuns corretos, assistidos por espíritos sérios e responsáveis, e produzem manifestações de sabedoria e de orientação, de apoio e de assistência social boa para os homens e a humanidade, naquele tempo antigo em que aparece a palavra profeta, também existia. Éramos bem assistidos espiritualmente ou os mal assistidos espiritualmente. Muitos espíritos mentirosos, falsos, escreviam e falavam através dos médiuns da antiguidade. E quando aparecem as palavras falsos profetas, hoje em dia, falsos médiuns, a indicação daqueles médiuns que não recebiam as manifestações de espíritos bons, ou seja, qual é o espírito que quer confundir a opinião pública? Exemplo, um espírito mau ou um espírito bom? Um espírito bom não procede assim, ele esclarece, mas o espírito mau, ele tenta esconder a realidade, ele apresenta mentiras, falsidades e tudo mais. Isso se dá quando o médium é acometido por uma enfermidade chamada de obsessão. Ela pode ser simples, pode ser fascinação, pode ser a subjugação. Kardec sempre diz que o pior era a fascinação. Esses termos podemos encontrar melhor explicados no livro dos médiuns. Quando o indivíduo é médium, ele é fascinado por uma ideia, uma teoria religiosa. Os espíritos maus, através dele, produzem palavras que estão totalmente em desacordo com a realidade, com a verdade, com a veracidade dos acontecimentos. Chegamos à conclusão, neste capítulo, que se trata de espíritos que não estão encarnados, e sim desencarnados na erraticidade, produzindo essas informações para esses médiuns encarnados, de forma errônea, exatamente com o propósito de confundir a opinião pública através desses médiuns. Por isso, podemos observar nos diversos tipos de religiões as comunicações muito boas e outras totalmente equivocadas. Elas podem acontecer em qualquer meio religioso. Muitas coisas que são ditas até mesmo no meio espírita, tantas psicografias, vídeos, links, onde muitas pessoas acreditam, tá? Aqui eu peço desculpas, mas eu me equivoquei e escrevi trocado. Muitas pessoas acreditam em mensagens, psicografias, links, vídeos, onde que não estudam, onde pessoas demonstram que não estudam
o espiritismo, por isso é que acreditam naquilo, fielmente e cegamente, demonstrando que não tem estudo, que não estudam o espiritismo. Por isso é que é muito importante ler a codificação para entender, e é muito importante estudar, para poder analisar didaticamente, realmente, de forma como Allan Kardec fez, na época em que ele começou a querer entender como aconteciam todas as manifestações, para poder perceber se aquela mensagem vem de um mau espírito ou de um bom espírito. Também precisamos de bom senso para que pode acontecer de pessoas serem muito estudiosas e serem enganadas por estarem no estado de obsessão. Por isso, precisamos cuidar muito bem do nosso espírito e estarmos sempre no equilíbrio, para que a sintonia que a gente tenha seja com espíritos realmente que querem ver o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, nossa existência, que a gente precisa crescer e evoluir. Nessa existência, que a gente precisa crescer e evoluir. É muito importante não somente estudar, mas tentar todos os dias sermos pessoas melhores, para podermos estar com a sintonia elevada. Aqui eu fiz um apanhado, mais ou menos, como pode ser a obsessão. A obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e desencarnado para desencarnado e encarnado para encarnado. Então, é tudo. Você pode ser obsediado de qualquer maneira. E nós, estudantes, seres humanos em geral, podemos ser canal de obsessão. A qualquer momento, dentro das nossas famílias, no nosso meio de trabalho. E aonde nós estivermos, desde que a gente se deixe tomar, muitas vezes tomados pela ira ou tomados por sentimentos que nos façam baixar a nossa vibração e aonde os espíritos possam se achegar e se aproveitar de nós, provocando dentro da nossa família muitas vezes desavenças, grandes desavenças, ou entre amigos mesmo. Aqui eu tenho um exemplo de um marido, o marido em casa, fazendo o evangelho no lar e tudo mais, é o que segura, muitas vezes, aquele lar na harmonia e no bom viver daquela família, né? Quando um dos seus familiares, a esposa, ou um dos filhos e coisa, possa vir a se desequilibrar e coisa, ele, com o seu evangelho, com a sua... consegue manter, muitas vezes, a casa mais equilibrada, por haver o evangelho no lar, por haver a fé de um deles, né? Então, muito foi aprendido nesse capítulo de hoje. Eu oprimei por esta parte de falar mais sobre os médiuns, mas nós sabemos que os meios de comunicação hoje também nos trazem bastante sobre isso, porque todos nós somos considerados médiuns, né? Alguns têm o desenvolvimento e outros não, mas nós todos temos a mediunidade. Então, todos nós somos sujeitos, como eu falei antes, a ser canal de bons espíritos e de maus espíritos, podendo transformar a todos que conosco vivem e convivem, né? Então, esse seria o meu trabalho para vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Muito bom. E a importância, né, do médium, da espiritualidade e mediunidade. A fascinação é a obsessão mais comum dos médiums, né, que se fascinam. Quanto mais o médium estuda, se ele não se moralizar, mais fácil é para ele entrar nessa obsessão da fascinação.
porque eu estudo, mas moralmente eu não tenho esse aprimoramento igual à intelectualização em termos de mediunidade. E não devemos esquecer que os médiuns, como diz Emmanuel, são espíritos que faliram miseravelmente em encarnações passadas e vêm agora resgatar sob pesados fardos, né? Porque pessoas, muitas vezes médiums, passam por sérias dificuldades, obsessões, porque se comprometeram muito no passado. Então, e muitas vezes esses mesmos médiums entram nesse círculo de fascinação, porque aquela historinha que o Sr. Edgar conta do médium, né, Sr. Edgar, que recebia o Francisco lá, ele já imaginou que era São Francisco, né? E o Espírito nunca disse que era São Francisco, então ele foi se fascinando com aquela, vamos dizer assim, se sentindo superior por receber comunicações de São Francisco, mas eu mesmo posso me autoanalisar. Será que eu teria condições de receber um São Francisco? Um Chico Xavier? Não é? Então, nós mesmos, se nós tivermos consciência, nós vamos saber nos autoanalisar. E é o que falta muitas vezes, né? E é interessante quando se fala em profeta, né, que você definiu. Eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias falando, né? As profecias. Para que servem as profecias? Então, os profetas vêm nos falar do nosso presente, do nosso futuro, principalmente. Então, as profecias são alertas. Nós interpretamos de forma equivocada. Que as profecias vão acontecer. Não, eles são alerta para que nós não deixemos acontecer. É para isso que servem as profecias. Então, nós confundimos e nós quem não ouviu falar em Nostradamus, né? Tantas profecias que ele deixou escrito. E as pessoas colocam, claro, aí é uma questão de interpretação, mas colocam que aquilo está fadado a acontecer, e não é. As profecias são para nós evitarmos. É como nós orientarmos um filho. Não vá por esse caminho, não vá por aquilo, por aquele, não é? Então, as profecias são isso, para nos orientar a não seguir determinados caminhos. Esse é o trabalho dos profetas, nos alertar sobre questões presentes e futuras. E a gente, como a Rita mesmo citou, como é importante o estudo, porque José Herculano Pires já dizia, mexer com a mediunidade sem ter conhecimento é como fazer experiências químicas sem ter experiência de química. A gente vai se ferir, porque tu não sabe mexer nos produtos, né? Eu nunca esqueço, eu trabalhei na ferrovia muitos anos, eu fui maquinista, e uma certa época virou um vagão de carvão mineral. E na época, aquele pessoal que faz a manutenção da via não tinha conhecimento de que produto era aquele, sabiam que era um carvão. E ele acabou entrando em combustão. Só que o carvão mineral, quanto mais água, mais fogo. E o pessoal não sabia. Então, quanto mais eles colocavam água para apagar aquele fogo, mais fogo o carvão mineral produzia. Até que chegou alguém que entendia que não, tinha que ser abafado com espuma, né? Então, essa é o caso dos médiuns. Nós temos que ter esse conhecimento, porque nós vamos mexer com forças e inteligências que nós não temos o comando. Muito pelo contrário, nós somos comandados por ele. Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se nós sofremos a influência dos espíritos, o que as entidades encarregadas da codificação falam? Mais do que a influência, nós somos de ordinários comandados por eles. Então, olha a gravidade de se fazer essas experiências sem ter o conhecimento. Kardec retirou da segunda parte do Livro dos Espíritos, para fazer o Livro dos Médiuns, quase 500 páginas de estudos, não é? E tem uma mensagem no Livro dos Médiuns, eu agora me falhou o nome, mas se eu não me engano é Pascal, onde ele tem uma mensagem até um pouco mais longa, e no final ele diz assim, todo aquele médium que não se sente seguro para trabalhar no exercício da mediunidade, é melhor se abster do que se comprometer mais ainda do que já veio, comprometido para resgatar nessa encarnação. E
como a gente vê médiums se comprometendo. O último aí que foi noticiário na mídia, não foi o João de Deus, né? Olha o comprometimento desse médium. Então, ele já veio para resgatar um passado delituoso e cometeu uma série de delitos mais, não é? Pode falar, Vitor. Travou o microfone. Travou a tua internet. Tá ouvindo, Vitor? Bom, seguindo então, por isso Kardec colocou à disposição daqueles que têm interesse em estudar a mediunidade esse livro com quase 500 páginas, né? Então, nós, aqueles que têm essa mediunidade mais patente, têm um manual, uma direção a seguir. Não está solto no mundo com essa mediunidade sem saber o que fazer, não é? Então, a importância, estuda a doutrina dos espíritos e também faz o estudo mediúnico, para ter um norte, saber como se portar, como entender essa espiritualidade. Olha o trabalho gigantesco de Kardec de compilar todas essas comunicações, ouvir todos esses espíritos para organizar de uma forma pedagógica, né, o livro dos médiuns. Mas eu vou parar um pouquinho aqui, senão fico só eu falando, não é? Vou passar. Seu Edgar, Marilene, seu Edgar, posso passar para vocês? Não, eu me emociono aqui e tomo todo o tempo. Porque foi muito bom o teu trabalho, Vita querida. Cortou um pouco, mas deu para ouvir. E o Daniel completou muito bem, complementou. Esse capítulo, nossa, como nos chama a atenção em tudo isso. A gente já viu tantas vezes a respeito, não é? Dos falsos profetas, de como a gente vê a cada dia pessoas tentando enganar, não é? Quantas lideranças, líderes negativos. É muito ruim tudo isso. Mas, claro, a gente tem que saber fazer. Quando eu li o livro Tormentos da Desobsessão, agora o Daniel falou, em trabalhadores, direção de casa, no mundo espiritual muito comprometidos, é isso. Não é privilégio a gente estar aqui seguindo o espiritismo, procurando desenvolver nossa mediunidade. A gente sabe que muitas vezes são débitos e a gente precisa ter consciência disso e não achar que nós somos melhores. O Daniel usou o exemplo do João de Deus, não é? Mas eu tenho muito forte também o exemplo do Valdo Vieira. Pelo que a gente conhece da história, ele deveria fazer um trabalho até talvez mais amplo que o do Chico. E, no entanto, como ele se comprometeu. Muito difícil, não é? Então, quando a gente vê as orientações da federação, eles dizem que os primeiros livros, principalmente os psicografados com o Chico, foram muito bons. Eu gosto muito daquele livro, ai meu Deus, que fala sobre o comportamento do espírita em cada segmento. Sabe, lembra o nome, meu marido? Ele não lembra. E é um livro muito bom que explica o nosso comportamento em vários segmentos da sociedade. E daí saber que uma pessoa que poderia ter ajudado tanta gente, no entanto, ele até negou a mediunidade do Chico, ironizou, e como ele se comprometeu, não é? Quando a gente ouve tudo isso, a gente fica pensando, ainda bem que a gente está se esforçando, né? Cada um de nós, pelo pouco que possa fazer, a gente procura fazer diferente. A gente tem consciência disso. Claro que, nossa, as decepções surgem a cada dia,
hoje em especial, a gente vê quantas lideranças na política se comprometendo, não é? E nas religiões também. E deveriam ser líderes positivos, e, no entanto, estão sendo negativos. Que pena, estão se comprometendo. Mas que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter muito firme a nossa fé e consciência da nossa religião que a gente abraçou, não é? E eu tenho certeza que cada um de nós, a cada dia que passe, se sente melhor. Porque hoje uma recaída da gente dói mais do que no passado. No passado a gente não se importava. Então, obrigada, queridos, pela oportunidade, meu amor. O livro que eu falei é Conduta Espírita, tá, queridos? Na hora que eu fui falar com vocês, deu um branco. Eu gosto muito daquele livro. A nossa responsabilidade, né, gente? Quanto nós devemos nos ser responsáveis pelos nossos atos, né? Ver quanto a gente fica pensando, como vocês todos já falaram, o Daniel falou, a Rosita falou muito bem, e a responsabilidade de nós, quando vamos tentar trabalhar na nossa mediunidade, todos nós temos, né? Muitos ficam entusiasmados. Tinha uma senhora, uma vez que trabalhava na loja pernambucana, a senhora estava fazendo estudo mediúnico numa casa espírita. Ela chegava lá na loja e dizia assim, só um pouquinho que eu vou ver o que meu protetor está falando. O que meu protetor disser, eu vou comprar tal tecido, tal confecção. Depende da orientação do meu protetor. Ficava pensando, meu Deus do céu, como essa pessoa está equivocada, né? A gente fica pensando quanta responsabilidade da nossa parte. Muitas pessoas dizem assim, minha mãe disse que eu tenho que desenvolver mediunidade. Primeiro tu vai estudar e educar, depois desenvolver. O desenvolvimento da mediunidade ela vem automático. Tem que estudar, praticar o bem, não praticar o mal, praticar o bem muitas vezes, né? Fazer o bem para as pessoas, não fazer o mal para ninguém, e estudar bem e fazer uma autoanálise das nossas atitudes. Aí a gente vai desenvolvendo a mediunidade automaticamente. Vai melhorando a nossa maneira de pensar, de agir. Aí a gente vai melhorando também. Eu já falei para vocês, né, outra vez, o melhor teste que a gente faz agora é quando a gente vai dormir, no desdobramento do corpo físico, os sonhos que nós temos muitas vezes, mostra na realidade que nós temos desde do corpo, né? O que nós somos realmente, que atitude nós tomamos no sonho, o que nós fizemos. Aí começa a analisar o que eu tenho que melhorar muito ainda. Isso aí, gente. Deus abençoe todos nós. Obrigado, senhor Edgar. Obrigado, Marilene. E Marilene falando no Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira começou jovenzinho com o Chico. Eles psicografaram juntos 6 livros, se eu não me engano. E esse Conduta Espírita é muito bom. O Valdo Vieira desencarnou em 2015. Eu assisti várias entrevistas dele. E ele dizia assim, aquela outra religião, quando eu estava lá, ele falava assim, ele menosprezava a doutrina espírita, né? E ele criou a conscienciologia, e eu andei dando uma olhadinha, por curiosidade apenas. É um espiritismo assim mal feito, vamos dizer assim, essa conscienciologia criada pelo Valdo Vieira. Então, com certeza, não estava sendo bem orientado, porque nós esquecemos de uma coisa: nós não somos médium quando entramos no centro espírita. Nós somos médium às 24 horas por dia. Então, para nós adentrarmos a casa espírita bem amparados, bem acompanhados, isso já começa em casa. Com a nossa moral, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, não é? Então, não é como a gente entra, deixa os obsessores lá fora, e quando sai de braço com eles já, não é? Não travou um pouquinho a minha voz? Não? Então, voltando ao Valdo Vieira, o Valdo Vieira,
de certa forma, traiu o Chico aquela vez que eles foram para os Estados Unidos, né? E ele deixou o Chico Xavier 30 dias lá, só com hotel pago, e daí a gente sabe aquela história que apareceu aquela senhora que acabou... É a história, então não vou contar ela novamente, né? Então, o Valdo Vieira se dizia Zéfiro, que ele foi Zéfiro na época de Allan Kardec, quando Kardec foi um druida, né, 50 anos antes de Cristo, lá nas Galhas, e ele se dizia discípulo de Kardec nessa época. O próprio Valdo Vieira, é claro. Então, será que ele não estava fascinado? Né? Será que ele não sofria por ter abandonado o Chico dessa forma, tudo? E se dizer Zéfiro, um discípulo de Kardec? Então, provavelmente ele já sofria essa fascinação. E o Valdo Vieira era médico, né? De repente ele se sentia, vamos dizer assim, imagina com o Chico. O Chico, nessa encarnação, não teve instrução, mas ele tinha a moral e o conhecimento, tranquilamente, de outras encarnações. Será que ele não se sentia superior ao Chico, de repente, por ter o intelecto desenvolvido? E o Chico, nessa, não desenvolveu essa parte intelectual, não é? Então, mas como Deus é bom e justo, Valdo Vieira abandonou o Chico, mas ele colocou o Carlos Bacelli, né? Então, o Carlos Bacelli tem vários livros falando do Chico, muito bons os livros. Então, nós somos bons ou médios 24 horas por dia. Nós não somos bonzinhos só quando vamos em determinado local, porque nós não nos damos conta. Nós vamos ter as companhias conforme a nossa sintonia. Então, devemos ter esse cuidado, não é? Cristina, posso passar para ti, Cristina? Então, o que eu entendo assim é que a humanidade sempre, a humanidade ela nas suas angústias, nas suas provas difíceis que são de um planeta de expiações, a humanidade sempre busca um socorro nessa parte espiritual, aonde que isso se torna um nicho muito poderoso para as pessoas que querem aproveitar essa crença, essa fé cega das pessoas, e aí utilizam isso com fins escusos. Muitas vezes os fins são até de enriquecimento, a gente sabe, né, de quantos fizeram isso, e por isso que a Vita falou tanto assim no texto na pesquisa dela, né, da importância do estudo. Realmente é só essa capacidade de discernir que vai fazer com que a gente consiga distinguir um falso profeta. Em primeiro lugar, o que ele está falando tem um objetivo para a melhoria da humanidade? Se não, se é uma coisa restrita a um pequeno grupo, aí a gente já tem que ficar meio atento, né? E o próprio, o Daniel falou bastante do Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns foi um trabalho... nós estamos concluindo o estudo desse livro lá numa turma lá no Centro Espírita, e chega a ser cansativo, não sei, né, Daniel, se tu lembras, assim, mas chega a ser cansativo de quantas vezes o Kardec faz as mesmas perguntas, com o medo da mistificação, com o medo das enganações, né? E os espíritos chegam a responder para ele assim: já lhe dissemos, como já falamos, mas o Kardec insiste, faz sempre as mesmas perguntas, ou seja, ele deixa para nós um compêndio, que é o Livro dos Médiuns, que realmente tem que ser estudado. E quem trabalha no setor da mediunidade realmente tem que ter esse livro de cabeceira, para ficar o tempo todo se informando com isso, né? E uma coisa importante, acho que foi a Vita que falou ali no começo, quando ela leu, né? Do controle universal do ensino dos espíritos, né? O Kardec fez toda a obra dele tendo vários espíritos falado aquela mesma coisa, né? Então, sobre um assunto, ele fazia a pergunta para vários médiuns diferentes para receber a informação de espíritos diferentes. Então, foi
um controle universal. Então, quando vem uma mensagem esdrúxula de um só espírito, a gente tem que ter cuidado. Foi o que aconteceu com Rustem também, na época do Kardec, né? Rustem recebeu algumas informações até bem interessantes, talvez até possíveis, mas como veio de apenas de um médium e um espírito, ficou assim, né? Por enquanto, vamos esperar mais informações, né? Então, isso é o que dá cientificidade para o trabalho do Kardec, né? Ele ter colocado o método científico, que é você não usar informações de uma só fonte. Então, por isso que... E aí, como vocês falaram também, né, no caso do Valdo ali, que tu citasse, Daniel, realmente é uma verdadeira fascinação, né? E botou uma encarnação a perder, né? Com certeza na próxima vai vir com bem mais limitações e vai ter que lutar muito mais para dar conta disso. E a influência dos espíritos ainda é tão grande em nós que, como Kardec, como eles disseram para o Kardec, são eles que nos dirigem, porque nós, infelizmente, ainda vivemos a maior parte do tempo em baixa frequência, em baixa vibração, né? Seria isso, mas acho que a Vita fez uma pesquisa muito boa e abrangeu completamente ali o texto, tá, Vita? É isso, gente. Obrigado, Cristina. E quando falou em Rostê, ele tem os 4 evangelhos dele, né? E a própria Federação Espírita teve uma época que estava querendo adotar esses 4 evangelhos. Então, veja como a espiritualidade inferior, vamos dizer assim, também trabalha, né? E dentro da própria Federação Espírita Brasileira, eles queriam adotar o estudo desses evangelhos. Então, como nós temos que estar atentos. Vita, tu queria falar de novo? Sim, eu queria até pedir desculpa para vocês, eu agora troquei de lugar. Eu sempre costumo fazer na cozinha, que a mesa é melhor para mim colocar o tripé para poder fixar o telefone, né? Mas eu acho que agora não está cortando tanto Espero que todos tenham podido escutar bem, porque eu fiz realmente uma pesquisa muito boa em cima desse assunto. E o que me chamou muito, muito atenção nessa minha pesquisa e nesse meu estudo é a preocupação e o quanto se fala do estudo, da gente, que a gente precisa realmente estudar e que a gente precisa manter, como sempre se fala aqui na aula. Eu me lembrei muito da Mari. A Mari foi a minha primeira professora lá no Dias da Cruz. Procurar sempre nos mantermos fiéis à FEB, aquilo, a leituras boas, a leituras, a vídeos dignos, né? A coisas sadias, coisas que nos levem realmente ao que é fato, ao que é correto. Eu sempre tive muito medo de abrir coisas que não são de acordo, que não são pela Federação Espírita. Então, a Liz também sempre nos disse, vocês cuidem. E eu fui uma da Liz, ali, coisas que não eram verídicas, inclusive, como facilitadora. A internet de novo, Vita. Foi aqui. Tá travando de novo a tua internet. Tá travando a tua internet. Então é aqui mesmo que eu troquei até. Agora tá travando bastante. O outro dia a gente fala. Travou bastante. Cristina, vou passar para ti de novo, Cristina. Só uma coisa que eu queria falar, porque a Vita comentou sobre a FEB, né? E assim, o povo brasileiro, ele é extremamente místico, né? Isso acaba sendo um problema para acabar acreditando em tudo, né? Eu vejo dentro da nossa casa espírita, a nossa casa é filiada à Federação Espírita Catarinense, e quando eu assumi a presidência da casa, foi uma luta, assim, porque era o que eu queria fazer, justamente para
para a gente se proteger dessas novidades que acabam surgindo e o pessoal vai agregando na casa espírita e não tem nada a ver, né? Que a gente tem que manter uma certa disciplina e ser fiel à codificação e às obras subsidiárias que são importantes, né? Então, isso que tu falasse, Vita, é muito importante, realmente, assim, essa preocupação, mesmo que a gente sabe que a Federação Espírita, ela é formada por pessoas, né? Seres humanos, então ela também vai ter falhas, mas dentro disso, eu ainda prefiro ter a confiança e a segurança de que existe um órgão a nos reger, sabe? A cuidar, né? A Casa Espírita, para a Federação do Estado, para a Federação Brasileira, então, assim, tudo isso nos dá mais segurança de fazer um trabalho que não caia no descrédito, né, futuramente, e acabe abalando as estruturas da doutrina. Isso é muito importante, né, Cristina? A gente procurar casas federadas. Não que vai ser perfeita, mas elas vão estar mais dentro do que é a doutrina dos espíritos, né? Eu não sei como está agora, mas, por exemplo, São Paulo tinha 2 federações, né? A USE e a Federação Paulista. A USE disse que era bem complicada, né? Então, os seres humanos, eles procuram cada um impor a sua vontade, o seu entendimento, né? Bezerra de Menezes vem há muito tempo com mensagem de unificar a doutrina espírita, o espiritismo do Brasil. Mas como nós, os encarnados, está difícil. Tantas mensagens que Bezerra de Menezes já nos trouxe, através do Divaldo, principalmente, né? Da unificação, e não é de agora, é de muitos anos isso. Então, a importância da gente procurar frequentar casas federadas. Vai ser perfeita? Não, mas vai estar mais dentro daquilo que condiz com a doutrina, não é? Kátia, posso passar para ti, Kátia? Sim, pode sim. Vita, parabéns. Muito bom teu trabalho. Esclareceu bastante, né? O que hoje eu fiz mais assim por intuição, mas ficou ainda dentro do que todos vocês falaram, né? Eu pensei na nossa fragilidade diante dos falsos profetas, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Nós devemos observar as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas ações, os nossos pensamentos, porque eles acabam atraindo para a gente situações e espíritos que realmente nos perturbam, nos tiram do caminho, né? Tanto no nosso trabalho como médios, né? Na aplicação de todos os nossos deveres aí no caminho da nossa evolução, quanto também quando nós não só atuando, né, e falando, mas quando também nós acreditamos cegamente, porque nós ouvimos o que nós queremos ouvir, né? Não a realidade dos fatos, não aquilo que nós temos que fazer, aquilo que vai nos fazer, apesar de nos custar sacrifícios, né? Muito estudo e tudo mais, nós optamos por ir pelo mais fácil, pelo caminho mais curto, que não vai levar a lugar nenhum, né? Então foi isso que me veio em mente, né? E foi muito bom ouvir cada um de vocês, porque vai esclarecendo cada vez mais, e principalmente a importância do estudo, né? Isso é fundamental, porque aí nós começamos a ter a consciência das coisas, do caminho correto, a atenção para essas nossas tendências, né? Que nós
somos alvos. Como disse o Daniel, nós vamos para a casa espírita, mas lá fora ficam aqueles que nos acompanham, né? Então, quando a gente sai, se a gente sai com valores inferiores aí na mente, né, nas atitudes, eles nos dão o braço e vêm caminhar junto conosco, né, dificultando e retardando ainda mais a nossa evolução. Era isso que eu queria colocar, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns, Vita. Estava muito bom, tá? Obrigada, querido. Obrigado, Kátia. E a importância, né, de nós estarmos bem sintonizados ao frequentar a casa espírita, porque os espíritos nos alertam, nós podemos produzir brechas nessa proteção que as casas espíritas têm e adentrarem junto espíritos que vão perturbar ambientes. E isso a gente já percebeu em algumas casas espíritas, alguns companheiros de trabalho voluntário que muito perturbavam dentro da própria casa espírita. Por quê? Porque chegavam lá completamente perturbados e abriam essas brechas também. Então, muitas vezes, esses companheiros de trabalho, em vez de se harmonizarem, eles levavam a perturbação para dentro da casa espírita. Então, é muito importante nós estarmos bem, sintonizarmos com o alto. Por isso, a importância de ser espírita 24 horas por dia. Claro que nós não vamos ser perfeitos, porque ainda somos imperfeitos, mas estarmos buscando essa nossa melhora. Isso é muito importante, não é? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Pode. Primeiro, parabenizar a Vita, foi muito bom te ouvir. Eu acho que nós ouvimos a mesma palestra hoje. Então, assim, é bem profundo, né, aquela explicação do palestrante. E eu só queria evidenciar novamente, né, o significado, né, de profetas e erraticidade. Quando lemos profetas, temos que entender que eram e são médiuns. Portanto, se são médiuns, são intermediários dos espíritos. Então, como a Vita falou, lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, não existia a palavra mediunidade, né? Então, era dado como profetas, e os profetas recebiam, né, esses insights, esses desígnios, né, igual os médios recebem hoje. Foi o que eu entendi quando assisti a palestra. E a erraticidade, ele não é o lugar, é o estado em que fica o espírito após o seu desencarne. Então, e lá fala também que essa erraticidade não é um lugar lá em cima, é onde nós estamos aqui hoje, né? Eles estão à nossa volta, né? Nos beneficiando, ou então nos atacando, né? Dependendo do nosso estado, né? Moral que a gente está vivenciando. É isso aí que eu entendi hoje. Obrigada, Vita, mais uma vez. Obrigado, Fátima. Realmente, o mundo errático, né, a erraticidade, ela se interliga conosco, com os encarnados e desencarnados. Nós estamos nessa convivência, nessa troca, né, de sintonias e de energias, sintonizando com uns, repelindo outros. Então, para nós termos bons ou maus espíritos nos acompanhando, depende de nós, da nossa sintonia, com o que nós sintonizamos, com o que nós pensamos. Imagina assim, quantos de nós, quando a gente teve um mau pensamento, de repente não choveu de maus pensamentos, né, nos auxiliando? Então, nós temos que, sempre que surgir um mau pensamento, trocar por um bom, imediatamente. Né? Porque se a gente vai alimentando esse louco, ele vai crescer, ele vai, né, tomando conta. Então, a importância de nós cortarmos sempre um mau pensamento no surgimento dele. Porque se nós temos bons pensamentos, os bons vêm nos ajudar. Vocês lembram daquela chargezinha que, nos desenhos animados, né, que tem o capetinha no ombro do lado e o anjinho do outro cochichando pro ombro. E aí, mais ou menos isso, né? Então, ali é vamos dizer assim, uma encenação de desenho animado da parte espiritual. O espírito bom nos aconselhando e o mal nos aconselhando. Depende de nós
para quem vamos dar ouvidos, né? Celeste, se você quiser fazer um comentário, fica à vontade. A gente tem que estar sempre no orar e vigiar, né? Exatamente. Pensamentos, né? E orar e sempre atento àquilo que vem de ruim, né? Tentar mudar, como você falou, né? Eu gostaria só de agradecer, assim, o grupo, né? Pela oportunidade de ter participado, assim, a nossa palestrante ali de hoje, que se superou ali, foi muito legal, assim, né? Bem interessante. E eu vi que esse grupo, assim, vocês estão bem adiantados, assim, é um grupo que tem uma longa caminhada, né? Eu estou engatinhando ainda, sabe? Eu faz 5 anos que eu faço trabalho voluntário no Centro Espírita aqui na Cachoeira do Bom Jesus. Eu trabalho no brechó, e agora eu estou como assistente social num departamento ali, né? Então, uma tarde, assim, por semana. Então, assim, a gente faz o estudo do Evangelho uma vez por semana, né? A gente faz tipo encontro no lar, mas é encontro no brechó na terça-feira, então quando eu trabalho lá, e estou estudando o ESG 1, assim. Então é muito, 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 muito iniciante para mim, sabe? Foi esse ano, assim, que despertou esse interesse, assim, de conhecer e aprofundar um pouco mais, né? E eu achei bastante válido, assim, esse grupo, assim, né? Como eu falei agora há pouco, assim, do conhecimento de vocês, eu acho que agrega bastante. Só que se eu continuar participando, eu não vou poder colaborar que nem vocês. Eu não tenho conhecimento, assim, para, sabe, para poder contribuir, né, com alguma coisa que vai, né, agregar o conhecimento de vocês. Mas valeu, muito obrigada mesmo. Obrigado, Celeste. Mas pode ter certeza que você vai estar contribuindo conosco, porque você já teve, mesmo não frequentando a casa espírita, com certeza tu teve uma vivência ético-moral fora da casa espírita. E como somos espíritos que viemos nessa romagem terrena de séculos e séculos e milênios, quem garante que você, em encarnações passadas, não teve muito mais conhecimento que todos nós juntos aqui, não é? Então, nunca nos menosprezemos, porque o nosso conhecimento sempre é mais ou menos equilibrado. Por isso, nós estamos nesse mundo de provas e expiações, não é? Então, todos nós temos, sim, algo a contribuir. Por mais que tenhamos pouco conhecimento de obras espíritas, mas nós temos uma vivência, assim, ético, moral, enfim, fora da casa espírita, que nós podemos, com essas experiências, contribuir para um estudo da doutrina espírita, assim. Todos nós temos essa condição. Então, fica tranquila que quem nos garante que numa encarnação passada você não foi aquela que nos orientou em alguns caminhos, não é? Então, agora está no momento de nós trocarmos essas informações. Então, pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Pode falar, Celeste, eu que tomei a frente aqui. Tá, eu não, só ia complementar, assim, eu acho que não é uma questão, assim, de menosprezar o meu conhecimento, falta de conhecimento, não, assim, ter a humildade, assim, de ver que vocês estão a quilômetros da minha frente, quilômetros, não, anos-luz na minha frente, nesse sentido que eu falo, assim, né, que daí em termos de terminologia, de conhecimento, de entendimento, né, então, assim, eu sou mais o tipo que, num caso desses, eu gosto de ficar na minha e ouvir. Claro que se eu tiver com que contribuir, sim, né? Mas se eu puder ficar quietinha, só ouvindo e aprendendo, eu me sinto melhor, entendeu? Mas fica tranquilo, nós vamos te deixar quietinho. Kátia, por favor, Kátia. Não, eu quero falar para Celeste que eu tô no mesmo barco que tu estás, tá? Eu também sou bem novata, mas bem novata. E assim, eu me acho mais metida do que sabedora de alguma coisa. Então, quando nós temos um tema para estudar, que é o nosso caso aqui, né? A gente vai numa sequência, aqui eu, a Fátima, enfim, a maioria de nós
vai, assiste, tem muitos vídeos na internet, tem muita coisa boa. E aí, lá no vídeo, eles citam alguma obra, aí tu vai lá e consulta, né? Então, é assim, a gente vai correndo atrás, sabe? E o seu Edgar fala uma coisa, ele falou um outro dia para uma colega nossa aqui do grupo, que não está aqui hoje, ele falou assim, a gente tem que respeitar muito o que vem do coração. Então, quando a gente lê um tema e o nosso coração fala alguma coisa, é por ali, é ali o caminho, sabe? Então, ouve muito teu coração, que sempre vai ter coisas boas para falar para nós, para as pessoas com as quais tu trabalhas. Vai pelo coração, tá bom, querida? Mas seja bem-vinda e fique conosco, sim, tá bom? Obrigado, Kátia. Mas o que o que você falou é muito importante. Cada vez que nós assumimos um capítulo, um versículo para estudar, isso nos ajuda a trazer conhecimento. Porque se ficasse só um falando, fica mais difícil de você ir assimilando esse ensinamento do Evangelho. Porque você vai estudar, vai procurar obras e vai te trazer mais entendimento, e você vai passar esse entendimento para nós. Porque eu tenho a minha forma de ver, você tem a tua, o Edgar tem a dele, a Vita tem a dela. E quando nós somarmos todas essas informações, vai agregar muito para o nosso entendimento da doutrina, né? Vita, tu queria falar, Vita? É só para tranquilizar a Celeste que bebês somos todos nós. Todos nós estamos engatinhando. Somos todas nós bebês. Uns têm mais algum tempo de centro, outros têm outro tempo de centro, mas na realidade todos nós seremos eternos aprendizes, porque nós precisamos de muitas reencarnações para aprender. Nós vamos precisar de muitas, né? E como diz o Daniel, quem sabe você já não vem de quantas reencarnações aprendendo, só agora vai ter muito a nos ajudar também. Se você tem um dicionário, é o que você precisa para pesquisar as palavras que você não entende. E o restante é correr atrás que nem a gente faz, né? É um dia de cada vez, que nem dizia minha mãe. E é isso aí. Quanto mais você estudares, mais você vai aprender, mais você vai gostar. E aquilo vai abrindo um leque muito grande, né? O Daniel sabe, eu fiquei quase 2 anos sem frequentar a casa espírita. Eu nunca deixei de ficar aqui com ele também, tendo aulas e tudo mais, né? Com essa turma aqui. Fiquei um tempo também, quando tive a minha neta e tudo mais. Mas esses 2 anos que eu fiquei longe da a minha casa espírita, física, meu Deus do céu, para mim me fez uma falta. E foi uma palestra que o Daniel me fez fazer, que me fez voltar, para te ver o quanto é importante o estudo. Então, fique com nós. Nós gostamos de você e você não está sozinha, nós estamos aí. Se tu precisar de ajuda, o dia que for a tua vez do estudo, ou quando tu quiseres fazer o estudo, né? A gente está aí para te ajudar. E o Daniel também. Incomoda o Daniel que ele te ajuda também, porque eu peço ajuda também. Na verdade, né, o grupo, assim, ele é para a gente caminhar juntos. Todos nós estamos nos auxiliando aqui, ninguém é mais que ninguém, né? Todos nós estamos nessa caminhada de aprendizado. Então, uns ensinam os outros ensinam os uns também, né? Como diz, é como sempre dizia aquele meu amigo, eu sei um pouquinho e te ensino o meu pouquinho, você me ensina o teu pouquinho. Assim, eu fico com 2 pouquinhos, você com 2 pouquinhos. E assim nós vamos, né? Aprendendo a doutrina espírita. Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de fazer uma... Eu só quero agradecer, tá? Obrigado pelo apoio aí. Muito bem. Então, pessoal, nós falando em médiuns, mediunidade, né? Está lá no livro dos médiuns, que diz assim, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e pela extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Desconfiais, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores
se apresentarão como enviados de Deus. Então, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, na página 354, da obsessão. Lá fala sobre obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e, principalmente, os meios de combater. Então, olha a importância de nós estudarmos, né, o Livro dos Médiuns. Para complementar essa parte do Evangelho, nós vamos no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ali, que vai nos esclarecer mais ainda. Então, a importância do estudo. Com alegria no coração, convido a todos que, fechando nossos olhos, elevamos o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus. Te agradecemos, amado Mestre, por mais essa noite benfazeja de estudos. Obrigado, Senhor, pelo amparo, pelo carinho nos nossos trabalhos de hoje. Que possamos ter introjetado em nós os teus ensinamentos, amado Mestre. Do fundo do coração, eu peço por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos presídios, no CASE, pelos trabalhos da amada Mãe Maria junto ao Vale Suicida, por aqueles que passam por dificuldades as mais diversas, por aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que nós possamos ter uma noite muito abençoada, de sono reparador, e que, se nos for merecido, que nós possamos trabalhar na tua seara, enquanto em desdobramento. Se assim não for possível, que possamos estudar e continuar nos aprimorando na nossa evolução espiritual. Obrigado mais uma vez, e peço por aqueles nossos colegas que não tiveram a oportunidade de hoje se fazerem presentes na nossa sala, que também possam ser agraciados com as tuas bênçãos. Obrigado, Divino Pai. Que assim seja.